No momento em que nós decidimos que nós queríamos aumentar a nossa família, a gente foi no médico, fez todo aquele procedimento que a mulher necessita, faz exames, tudo mais. E aí veio um diagnóstico da medicina para nós. Ah, Miriam, você precisa fazer um tratamento, existem complicações. E a gente foi para cima, fizemos o tratamento, né? Passamos ali 6 meses, entre indas e vindas no médico, e vamos fazer o tratamento, porque a gente queria muito um filho. E pós esses 6 meses de tratamento, quando nós chegamos no médico, ele olhou para nós, assim como a gente está conversando aqui, ele disse: Miriam, por mais avançada que esteja a medicina hoje, você não pode ter filhos. Essa foi a notícia que nós recebemos. Ficamos tristes, chocados, né? Porque eu imagino, hoje mudou muito isso, na opinião de certas pessoas, mas quando você vive um tempo de relacionamento, a partir de tal momento você diz, tá faltando o que aqui dentro de casa? Né? Uma força, uma alegria, uns gritos, uma coisa contagiante. E naquele momento a gente ficou abalado, triste, né? Com aquele pensamento, com aquele diagnóstico do médico. Mas como nós já tínhamos feito o tratamento e a mulher fica naquela ansiedade, Sim, né, se sente Mônica? responsável também, né? Claro, porque tu pensa, não, o que está acontecendo? Qual que é o meu problema? Por que eu que tenho problema, né? Aí a gente ficou nesse processo, no momento que nós chegamos no médico, chegamos em casa e oramos junto. Esse foi um processo que a gente passou. E eu me lembro até hoje de uma palavra que eu disse para o Fabiano, vamos orar e descansar. Porque não adianta a gente orar e ficar agarrado no problema. Isso. Agarrado na dificuldade, né? Porque a ansiedade, ela muitas vezes prejudica a nossa vida. Sim. E eu disse, no momento que tu orar e descansar, é diferente. Claro, é difícil também. Porque a gente falar é uma coisa parece tão fácil, né? Ai, vamos orar e descansar. Mas assim, naquele sentido de viver realmente, tu orar e descansar, tem um processo. Mas nós oramos e descansamos. E se passaram 5 anos, nossa vida continuou normal, nós fazendo a obra de Deus. E nesse meio de tempo, até comentei com a Mônica que Deus sempre reavivando em nós, sempre dizendo, esse desejo. Eu vou fazer, eu vou cumprir a promessa, porque era uma promessa de Deus. Mas enquanto isso a gente ia em cidades diferentes, conhecia pessoas diferentes, contava, pedia oração, né? Nos ajuda em oração, a gente tem esse desejo. E Deus falando conosco. Mas um certo dia nós estávamos num culto na congregação lá do Bairro 7, lá em Sapiranga, um culto normal, e nós estávamos lá, cooperando. Eu estava no coral ainda e tinha uma mulher ministrando naquela noite, irmã Eliane. Na época ela morava na cidade de Taquara. Hoje ela se mudou, mora em outra cidade. E nós não conhecíamos ela. Até relatei para a Mônica isso. Eu disse, a gente não conhecia ela, era a primeira vez dela ali. E ela também, não conhecíamos nós, não conversamos nada, não tivemos acesso nenhum naquele culto. E durante a ministração dela, simplesmente assim, eu estava no coral da igreja, então, né, ela virou para trás assim. Simplesmente ela virou e disse, mulher, Deus manda te dizer que Ele cura a esterilidade. Glória a Deus. Precisa a palavra. Assim, uma palavra convicta, forte, apontou o dedo. Deus diz que Ele cura a esterilidade. Glória a Deus. Na hora eu recebi, né, porque era uma coisa que o médico disse que como eu não tinha, eu era uma mulher estéril. Na hora eu recebi, eu disse amém. Amém. O Senhor cura, Ele cura, vamos esperar o tempo dEle. 15 dias correram a partir deste momento, desta profecia. 15 dias, e eu não fiquei com meu coração ansioso. A partir do momento que tu faz uma oração decisiva e que eu disse para o meu esposo, vamos orar e descansar, sabe quando a paz entra na tua alma? E aquele dia a gente recebeu essa confirmação tão forte através da mensagem que Deus mandou através daquela mulher. Eu disse, amém, Jesus. 15 dias correram. 15 dias e eu comecei com umas dores, né, na região da barriga. Regiões fortes, dores fortes na região abdominal. E passaram-se o final de semana, era ainda o final de semana do Dia das Mães, e eu passei assim meio dificultada com a minha saúde naquele final de semana. Chegou segunda, eu nem consegui almoçar com meu esposo,
E ele disse, tu precisa ir fazer exame. Aí ainda eu esperei até terça-feira. E na terça-feira de manhã eu liguei para o consultório, preciso fazer uma ecografia, não sei o que está acontecendo. O médico disse, vem hoje às 4h. Beleza, fomos lá às 4h. Estava um dia bem difícil, com muitas dores, as dores estavam complicando mais ainda. Fui lá às 4h, expliquei para o doutor o motivo da minha ida lá no consultório, né? Os dias que eu já estava assim. E ele olhou para mim, não, vamos fazer o exame, vamos ver o que está acontecendo e tal. Quando eu deitei para fazer o exame, quando ele olhou lá no aparelho dele, tudo, a primeira coisa que ele me disse, está tudo bem, mamãe. Mamãe, eu disse para ele. Ele Miriam, mamãe. Eu disse, mas como mamãe, doutor? E ele, vem cá, Miriam, tu não sabe que tu estás grávida? Eu disse, não. Aquilo foi uma surpresa, assim, ó. Eu ria. Eu ria e chorava, deitada ali mesmo. Eu disse para ele, não sei. Não sei, para mim está sendo essa notícia agora. Eu ainda tinha ido sozinha, né, na parte da tarde. O Fabiano estava no trabalho. E eu fui lá. E eu disse para ele, não sei, doutor, estou recebendo essa notícia agora. Ele, sim, mamãe. Tá tudo bem, ó o coração. E começou tudo. Nossa. E aquele som, assim, penetrou no meu ouvido. Eu disse, Deus, o que tem aí? E era um bebê. No momento não deu para saber o que era o sexo, porque estava sentado o bebê naquela época. E dele disse assim, mãezinha, tu estás de 6 meses e meio. Nossa. Teu bebê vai nascer daqui 2 meses, né? Muito rápido, a gestação já estava muito avançada. Nossa. Aí vocês imaginam... Um misto, né? De alegria, o pensamento de pavor, naquela tarde. Né? Eu não vi a hora de levantar ali daquele lugar, sabe? Correr para casa, compartilhar aquela notícia, porque era uma vitória. Um tanto tempo esperando. Meu Deus, que bênção. E a gente, né, saí dali... Tinha ido a minha sobrinha junto ainda. E na época ela tinha 9 anos. Oh. E quando eu saí fora do consultório, ela... Ai, tia, o que tu tem? Eu disse, tu nem sabe o que eu tenho. Eu nem tenho. Ai, comecei a contar pra ela, já chorei, fui lá no carro, e daí até cheguei em casa, eu ia dirigindo, ia chorando, limpando as lágrimas, né, de alegria, um misto de emoção, porque, poxa, daqui 2 meses já vai nascer meu bebê, né, 2 meses e meio já nasceria ali. E cheguei em casa, compartilhei com meus pais, nisso aguardei o tempinho ali do Fabiano chegar em casa. Sim. Muito ansiosa. Muito! De chegar em casa com tantos minutos. Isso aconteceu no ano de 2016. Aconteceu esse fato, dia 12 de maio de 2016. 4h eu descobri essa notícia, né? Cheguei em casa e esperei o Fabiano. Nesse meio de tempo, já liguei para o hospital. Preciso de uma consulta, porque imagina, né? Uma gestação de 6 meses e meio, quem é mãe e mulher sabe... que já está, nossa, as consultas já devem estar todas adiantadas, né, os exames, e eu não tinha feito nada, era assim, uma coisa incrível. E chegou meu esposo, e quando ele chegou, ai, como que tu tá? Eu tô preocupada. Eu disse, então, como se tu tá preocupada, meu amor, senta. Senta, porque a notícia, ela é muito forte, né, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Forte e maravilhosa. Aí eu disse pra ele, tu nem sabe a minha dor. E a minha dor daqui 2 meses e meio vai nascer. Nós vamos ter um filho. Nós vamos ter um filho. Quando eu disse pra ele que eu estava, né, nesse tempo de gestação, ele, meu Deus, e ele sentou realmente no sofá. São fatos na vida da gente que acontece que marcam qualquer momento. A gente mesmo ia dizendo pra Mônica, aquele dia nunca vai sair da nossa memória. Nossa. Porque marcou assim, ó, demais. E o Fabiano disse assim, e agora o que vamos fazer? Eu disse, fica bem tranquilo, toma um banho ali, que a gente vai pro hospital. Às 18h30 já tinha uma consulta agendada no hospital do mesmo dia, né? Graças a Deus consegui, deu tudo certo, fomos pro hospital. E aí começa outro lado da história. Chegamos lá no hospital, fui atendida, a doutora apavorada, todo mundo apavorado, né, gente? Sim, que imagina. 6 meses. 6 meses e meio, uma gestação assim, ó, sem um exame, sem nada, sem eu saber de nada, sem eu sentir nada. Ai, Miriam, mas não sentiu nada. Nada.
E tudo aí, nesse meio de tempo, entra aquela palavra, a permissão de Deus. No final da história, você que está nos assistindo vai entender. Amém. Como que é o trabalhar de Deus, a permissão de Deus e o propósito dele nas nossas vidas. Para tudo tem um propósito. Mas deixa eu continuar. Entrei no consultório da doutora, ela me atendeu. E quando me deu ali, prescreveu todos os exames, né? Precisa fazer urgente, Miriam, tem que marcar para hoje. Já ia correr, ia marcar. E ela disse, mas antes de tu sair do consultório, vamos fazer um exame de toque? Vamos. Colocou lá o aparelhinho, né? Escutei o coração do bebê, maravilhoso. Quando ela fez o exame de toque, aconteceu que a minha bolsa estava rompida. E quando a bolsa da mamãe está rompida, né? As duas estão perigando, como dizem. Ou a mamãe ou o bebê. Os dois estão correndo risco, né? De vida. Porque a gente não sabe o tempo, né? Que a mamãe tá com a bolsa rompida. Eu não percebi nada, nem o momento que isso aconteceu. Então, a gente precisou correr. Naquele momento, ela disse, fica deitadinha. Nós precisamos fazer uma cesárea em ti às pressas, porque a tua bolsa está rompida e nós precisamos cuidar de ti e cuidar do bebê. E naquele momento a gente entrou num... Nem sei te dizer assim, ó, como correu o meu pensamento. O Fabiano estava do lado de fora esperando e ele recebeu uma notícia naquela hora que eu disse assim ó para ele, meu Deus, olha só, ela saiu lá na porta e ela disse... Seu Fabiano, esposo da Miriam, sim, aqui. O senhor desce lá, faz a baixa dela, vai em casa, busca as roupas, que o bebê vai nascer. Que roupas? Naquela hora eu disse pra ele. O pai assim, já é mais apavorado. Não, isso eram 19 horas do mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Às 16 horas da tarde, eu descobri que eu estava grávida, né? Que nós iríamos ter um bebê, que dali 2 meses e meio ia nascer. Meu Deus. E às 19 horas do mesmo dia, nós descobrimos que o bebê ia nascer. Meu Deus. Tudo no mesmo dia. Os pensamentos correram. Nossa. Não dava tempo. Não dava nem tempo de viver a emoção, não deu tempo né? de conciliar os pensamentos, de pensar, meu Deus, e agora como que vai ser? Não. Para tudo a gente pensava assim, meu Deus, né? Tu nem conseguia entender. Quando ela falou isso pro Fabiano, o Fabiano realmente, lá na sala de espera, ele disse assim, e agora? Já ligou lá para, né, para minha irmã, para minhas cunhadas, minha família lá e disse, ó, tá nascendo um bebê. Junto que tem. Quando eu tava lá, até bem interessante, eu tava lá dentro do consultório ainda, né? Eu disse, meu Deus, e roupa essas horas? Sabe o que eu lembrei do Big? Sim. E ainda deu tempo. No meio daquele turbilhão de pensamentos ainda deu tempo. E, enfim, entrei para a sala, para o bloco cirúrgico, né? Precisei fazer uma cesárea, porque a última eco ali daquela tarde mostrou que o bebê estava sentado, então era uma cesárea urgente. Não estava nada previsto para aquele momento. Entrei para o bloco. Antes de entrar, fiz uma oração. Ainda tinha uma prima minha que trabalhava lá no hospital, a Marisa, e ela veio me auxiliar. E a gente orou junto ali. Eu disse, Deus, é contigo. A gente está num momento que a gente não sabe nem expressar. Mas a partir daqui, entra comigo e faz a tua vontade. Essa é a nossa oração sempre. Esse é o nosso pedido sempre, pode ter certeza. No momento em que tu direcionar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele faz pelo melhor. Amém. Não importa a situação, não importa o problema, o tamanho da dificuldade. Mas o Senhor, Ele vai fazer pelo melhor. Então, quando tu direciona, lá fomos nós, entramos no bloco, nasceu o bebê, aí foi tudo muito rápido, né? Compartilhei com a Mônica que eu não tive nem acesso no bebê ali naquela hora, eles não vieram mostrar nada, porque ele precisava de muito recurso. Sim. Toda mamãe sabe que quando tu sabe que tu vai ter um nenê prematuro, existe aquela injeção, amadurecimento dos pulmões, e comigo não aconteceu nada disso. Foi uma notícia muito precoce, muito rápido, muito momentânea. Então o bebê precisou ser levado às pressas, né? E aquilo tudo foi um turbilhão.
Passado a minha cirurgia, tudo correu bem, para glória de Deus, tudo Amém. deu bem certo. Fui lá para a sala cirúrgica, nasceu uma menina que a gente precisou registrar com o nome de Manuela. Manuela. Depois vou contar um pouquinho para vocês aqui a história do nome, foi tudo muito rápido. E ela pesou 1,250 kg, um bebê de 6 meses e meio. E ela teve um tempo de duração de vida de 1h20 aproximadamente. Esse foi o tempo de duração de vida da Manuela. Aí nesse momento, o que eu entendo? Quando nós estávamos aquele dia lá na igreja, que o Senhor usou a profeta dele, ela virou e disse aquela mensagem: Deus manda te dizer que Ele cura a esterilidade. Glória a Deus. Às vezes a gente pode pensar, mas poxa, por que Deus usou esse meio? Deus podia curar de qualquer forma, né? Mas Ele usou esse meio para provar. Eu disse, ficou provado, aprovado que eu estava curada. Você não era infértil. Não. Sabe, Deus usou aquela maneira, Ele me deu uma filha, só que ao mesmo tempo que Ele me deu, Ele disse, não, essa é minha. Essa veio só para provar que tu tá curada. E que a minha palavra tem poder. Amém. O meu milagre ainda pode acontecer. Amém. Sabe, então a partir daquele momento, a gente ficou ali refletindo. Passado um tempo, chegou o médico e o meu esposo junto comigo na sala de recuperação. E começaram a contar, né? Apontar o que tinha acontecido, uma bebê tão prematuro, sem data prevista, sem nada, né? E eles contaram que ela não resistiu, né? E veio a falecer, durou aquele tempo ali. Se eu disser para vocês assim, ó, na sala, assim, ali no momento, eu não tive reação nenhuma. Eu não chorei, não tive reação. Fiquei intacta. Porque ainda os meus pensamentos não tinham conseguido digerir. Elaborar toda Organizar a história, toda claro. a informação Não, de um dia, sim, né? Tudo que Questão tinha de horas. de horas, né? Não foi nem assim, ó, vou dizer nem um dia. Porque, né, o dia começa de manhã ali. Não, foram de horas. Na hora, assim, recebi aquela notícia, eles saíram. Permaneci ali na sala de recuperação, passando aquele processo todo. Eram mais ou menos 22 horas da noite, meu esposo me ligou. Amor, nós precisamos escolher um nome para o bebê. Porque até eu achei que não seria necessário. Mas existe um protocolo que o bebê, quando nasce, a partir de quantos quilos ele pesa, se ele sobreviveu por um tempo, né? Ele precisa ser registrado, ele precisa ter nome. Ele precisa passar por um processo até de tuvelar. Tu precisa, enterro, tudo normal. E ele me ligou e eu até contei pra Mônica, eu disse assim, naquela hora ele me ligou, precisamos do nome. Eu disse, meu Deus, só vinha Maria no meu pensamento. Porque eu não estava preparada para aquela situação. Eu não estava. Então só assimilava Maria. Eu disse, olha meu amor, escolhe um nome, por mim só vem Maria. E ele ainda disse assim, teu pai tá falando um nome aqui. Eu disse, pode dizer. Ele, o nome é Manuela. Manuela, essa vai ser o nome da nossa bebê. A Manu. A bebê que Deus nos deu e Deus tomou. A Manuela veio para provar o milagre de Deus na minha vida. A maneira que Deus usa, é Ele quem sabe, né? A maneira como Deus fez na nossa vida, eu digo, foi diferente? Foi. Sim. Mas o Senhor, Ele estava conosco em todos os momentos. Foi feito todo o processo, Manuela foi enterrada. Enquanto eu estava no hospital, como eu tive uma cirurgia de cesárea, né? Não pude acompanhar esse processo, mas meu esposo acompanhou, passou todo esse processo. Nós recebemos muitas visitas no hospital. E quando as pessoas chegavam no quarto do hospital, assim, eu fiquei no final, na verdade isso aconteceu na terça, eu fui embora na sexta-feira de manhã. Ainda com os pensamentos desorganizados. Sim. Né? E quando chegamos em casa, o meu esposo veio, daí nós tivemos um momento a sós. Porque lá no hospital a gente não teve esse momento. Correria, visitas, médico, protocolo, médicos. Documentação. Eu disse, então a gente se reuniu quando nós chegamos em casa. E nós tivemos um momento a sós e nós nos abraçamos
E nós oramos perante Deus. E glorificamos ao Senhor. Nós glorificamos, e eu glorifico a Deus agora, neste momento que eu estou aqui, compartilhando da minha história, do meu testemunho, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Esse versículo mexe muito comigo, porque ele faz parte da nossa vida. Sim. Quando nós vivemos o propósito do Senhor, é o propósito dele. Eu disse para o meu marido, nós oramos e pedimos o quê? Que o Senhor cumpra com a vontade dele? Tudo que está acontecendo é a vontade dele. E meu esposo ainda disse, meu amor, eu sei que tu vai chorar. Pode chorar, não está proibida. Mas quando chorar, chora dando glórias a Deus. Chora glorificando pelos feitos do Senhor. Entender a vontade do Senhor é a melhor coisa que acontece nas nossas vidas. É difícil às vezes você que está nos assistindo, é muito difícil. Às vezes você entender assim, no meio da tua dificuldade, da tua luta, no meio do processo, tu compreender a vontade do Senhor. Mas quando nós compreendemos, o Senhor, ele passa a nos acompanhar de uma maneira muito especial. Extraordinária. Eu digo assim, nunca, irmãos, perante Deus, amigo, amiga, quem sabe você ainda não conhece Deus, mas pelo fato de ter acontecido isso comigo, eu nunca me entristeci. Eu conto esse testemunho, conto essa história com o coração cheio de gratidão, de alegria. Ah, mas você pode dizer assim, não acredito. Pois só quem tem Deus na vida, sabe, que tem intimidade com Jesus, que conhece Jesus, não só ouviu falar, mas vive os feitos dele, consegue. Digo para vocês nesta tarde, assim, aqui, consegue. Consegue, porque tudo que o Senhor vai vivendo, processos, propósitos, tu vai vendo assim, como Deus é maravilhoso. E a gente entendeu, e acontecia isso comigo, Mônica. Né? Meu esposo precisava sair para trabalhar, tive um período que eu ficava em casa. E às vezes até meus familiares, não vai ficar sozinha. Eu disse, fiquem tranquilos. Deus está comigo. Eu entendi a história. Deus está comigo. Compreendeu. Eu compreendi o que aconteceu. Eu choro, mas eu choro glorificando. Ia lá, colocava um louvor, às vezes no meio do louvor tinha que chorar, mas eu levantava minhas mãos para o céu dentro de casa. Eu dizia, glória a ti, Jesus. Porque tu permitiu. Tu nos deu e tu tomou, porque era tua. Amém. E dessa forma, tu me curou. Aleluia. Tu me curou. Eu fui curada da esterilidade. Que prova maior do que essa? Tu gerar um filho. E no mesmo processo que o Senhor, levou o filho, ficou a prova. Eu te curei. O tempo que o Senhor me daria outro, não sei. Nem eu perguntava para o Senhor. Mas a única certeza que eu tinha, que eu estava curada. Eu tinha recebido o meu milagre. E dali não sei quanto tempo o Senhor faria a obra completa. Sim. Como Ele fez. Amém. E quando nós decidimos, nos segurar, eu e Fabiano, um na mão do outro, e vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. 6 anos nós passamos por o processo de esperar. Descansar e esperar. São 2 palavras que às vezes é difícil. Às vezes, dependendo do contexto e do processo que tu tá passando, é bem complicado. Sim. Mas descansar e esperar. Faz para Deus, o resto Ele vai fazendo e cuidando. E durante esses 6 anos, nós chegávamos em muitas igrejas, muitos lugares que nós passávamos, e Deus reavivava aquela chama. Eu não esqueci a promessa, eu vou cumprir a promessa, eu vou dar o que vocês pedem. Daí eu ainda olhava e falava, o que mais nós estamos pedindo? Era um filho, Sim. Era um filho. E no mesmo ano que aconteceu, nós estávamos na cidade de Condor, num congresso, cantando, e
Antes de começar o culto, veio uma irmã assim, irmã, eu preciso te abraçar. Quero te dar um abraço. E nesse abraço eu quero te dizer assim, ó, Deus está mandando te dizer que a promessa está bem pertinho. Bem pertinho. Eu disse, Jesus, a promessa está perto. Voltamos para casa, contei para o meu esposo, eu disse, a irmã falou assim, eu disse, está perto, vamos se agarrar. Voltamos para casa, no outro final de semana nós estávamos na igreja de Coronel Barros. Também um trabalho de mulheres. E no final do culto, no domingo à noite, chegou um irmão. E bem engraçado, assim, porque os irmãos taxavam ele de louco lá. Aquele é o doidinho da igreja. Sim. Entendeu? Aquele jeito que os irmãos se expressavam com ele, com o irmãozinho. E ele disse assim, irmão Fabiano, tu tem filho? Ele foi curto e grosso, direto. Não, irmão, não tenho. Eu vou te dar um abraço agora. E Deus diz que através desse abraço, daqui uns dias tu vai receber uma notícia. O Fabiano estava lá no final do culto, lá fora, organizando nossos materiais. Eu nem tinha chegado ainda na mesa. Ele, recebeu um abraço agora, assim, assim, assim. Eu disse, amém. Vamos se agarrar mais ainda. Nós estávamos agarrando, esperando a promessa. E Deus reavivando aquilo na nossa vida, sabe? Para nós não esquecer. Sempre ficou muito claro. Sempre ficou claro. Eu nunca tive dúvida de que ia acontecer. E passado uma semana que a gente voltou daquele trabalho, era final de agosto, não foi assim, nem eu de novo, percebendo nada. Mas é que Deus, Ele é maravilhoso mesmo. Nós estávamos no almoço, num domingo lá em casa. E uma cunhada minha sonhou com gravidez, né? Que ela estava ajudando a cuidar o filho de alguém e era muito próximo. Aí também teve uma sobrinha minha que tinha sonhado e nós estávamos tudo junto no almoço. Compartilhando. Caiu em cima de mim, tu vai amanhã fazer exame, porque acho que é tu que tá grávida, porque não tem mais ninguém aqui na família que tem que fazer grávida. Eu disse, como assim? Não vou fazer. Não tô sentindo nada, não é eu, né? Ainda brinquei assim. E aquilo ficou me incomodando durante o domingo. E eles me mandando mensagem, vai fazer exame, já fez exame, vai lá na farmácia, compra um testezinho, aquela coisa toda. Eu disse, Aí a gente ainda passou o domingo todo, né? Eu disse, não vou fazer exame não. Isso é coisa sonho da cabeça delas. E domingo à noite, depois que nós chegamos do culto, isso era uma volta de 10 e pouco da noite. Eu levantei do sofá e disse, vou pegar o carro e vou lá na farmácia. E vou comprar um exame. E vou fazer, não custa, né? Né? Mas assim, naquele momento, realmente, eu fui por pressão delas, assim, que sonharam. Eu disse, vamos lá. Fui lá na farmácia, peguei, fiz o teste, cheguei em casa. Aquele que tu vê na hora, sabe? Positivo. Nossa! Já saí lá, mostrei pro Fabiano, eu disse, olha aqui, positivo. Na hora ele levantou assim do sofá, ele disse, tá, mas vamos esperar. Sentou de volta. A parte racional da relação. Sentou de volta, ele disse assim, liga pro teu irmão, né? Porque meu irmão, ele trabalha nessa área aí. Sim. Ele marca um exame. Aí no outro dia de manhã, segunda-feira, meu irmão veio e coletou, fez a coleta, tudo. Mais tarde me deu o resultado. E mais uma vez, para glória de Deus, o Senhor estava confirmando uma nova gestação. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilha. Sim, naquele momento a gente exultou de alegria. E um fato, que isso aconteceu no meio ali desse período, que antes tu perguntou, em nenhum momento houve Sim, alguma inquietação, assim. Um dia eu disse pro Fabiano em casa, do nada, e compartilhei isso com a Mônica, eu disse assim, se Deus não me der um filho, até 40 anos, não quero mais. Sim. Sabe quando tu larga aquela palavra dentro de casa, assim, aleatoriamente? E o meu esposo, eu digo assim, que ele foi usado por Deus, e ele disse assim, amor, fica quietinha. Ele ainda usou essa expressão. Não fala besteira. Fica quietinha e pede perdão para Deus agora. E vamos olhar para a Bíblia e ver do que Deus é capaz. Sim. Aí nessa hora a gente lembra da Sara. E ele começou a relatar. Ele disse assim, então amor, Deus é que sabe o tempo de Deus é perfeito.
Eu estava ali nessa faixa etária, acho que com 36 anos, mais ou menos, quando eu usei essa expressão. Disse, então na hora, assim, eu me arrependi mesmo. Eu disse, Jesus, me perdoa, porque realmente... Foi uma crise de fé na hora. Falei, assim, uma coisa que não deveria ter falado. E pedi perdão para Deus na hora, e sei que fui perdoada naquela hora. E quando eu engravidei, quando eu ganhei a Helena, eu estava fechando os 39 anos. 39 anos. Eu digo, então, Deus, assim, ó, mesmo que eu lancei uma palavra que eu não devia ter falado, né, no momento de fraqueza, crise. Eu disse assim, ó, Deus, foi tão bom que ele ainda atendeu o meu pedido. Ele ainda me deu um filho antes dos 40 anos. Sim. Uma gestação abençoada, 9 meses completo de bênção, de alegria, de regozijo. Nossa. Deus providenciando tudo nesse meio. A Helena nasceu no ano de 2020, quando estourou a pandemia. Eu digo, como Deus, ele às vezes quer nos colocar à prova mesmo, sabe? Nos colocou à prova, nasceu a Helena. Mês de abril de 2020, forte, perfeita, quase 4 quilos. Olha só. Um parto abençoado, Deus me deu, direcionou um médico. E Deus usou aí no profeta dele, disse assim, lá no início da minha gestação, o dia que vocês chegarem no hospital, para Miriam ganhar neném, não se preocupa. Já está tudo pronto. Já está tudo organizado. Vocês vão ganhar quarto, vocês vão ser abençoados. E nós somos literalmente assim, ó, total, geral, abençoados. Glória a Deus. A provisão de Deus entrou na nossa casa de uma maneira muito especial. Que eu mesmo até sentia vontade de ir lá comprar uma roupa, mas não precisava, porque não tinha lugar. De tanta provisão de Deus. Olha. E Deus nos deu um milagre, que é a Helena. Ela é Ela muito é linda. maravilhosa. Inteligente. Ela é inteligente. Ela é uma bênção. Ela é aquela menina assim, ó, carinhosa, escolhida por Deus. Eu digo que ela é um milagre. E que Deus veio e trouxe a Helena para provar que não importa a dificuldade, a situação, o problema, a doença, a enfermidade. Amém. Ele cura, e quando ele diz que cura, é completo. É verdade. Não fica defeito, não fica nada, ele cura. O que basta a gente usar a fé e acreditar que Deus é o dono do milagre. É verdade. Amém.